Bom dia, pessoal. Nossa aula hoje é sobre globalização e suas fragmentações. Assunto importante porque é a atual fase do sistema capitalista e também um tema que cai em vestibulares como o Enem e concurso. Globalização vem da fusão da palavra global mais ação, mundo em movimento, nos principais setores como economia, política, sociedade e cultura. Mundializar refere-se à aproximação que os países têm com um modo de viver e pensar. É o caminho que eles têm que percorrer para almejar o processo global. A planetarização é a universalização, é quando um produto, uma ideia, chega a ser colocada em nível mundial, ou seja, é vendido, é exposto em nível mundial. Nem sempre um produto similar ou uma ideia similar de outra empresa ou de outras pessoas conseguem esse mesmo feito. A aldeia global é a ideia de que o mundo será harmônico como uma aldeia e que terá a agilidade, a facilidade, a mobilidade para produzir transportes de pessoas e cargas, circulação de bens e produtos e capitais, através da robótica, da informática, através da comunicação, de meios de transportes mais eficientes. Como que isso ocorre? Através de um momento no qual o mundo deixa de ser bipolar e passa a ser multipolar. Como podemos observar, bipolar, dois polos, dois centros de atuação no mundo. De um lado, a União das Repúblicas Socialistas, a URSS, e do outro lado, os Estados Unidos da América. É uma relação entre capitalismo, onde o meio de produção é privado e visa o lucro, o enriquecimento através do trabalho, e o socialismo, que os meios de produção é coletivo, o uso da terra é a principal fonte geradora de riqueza. Quando que isso acontece? Em 1917, quando a Rússia larga a Primeira Guerra Mundial e entra para o sistema socialista. Ela implanta esse sistema socialista, pondo fim à iniciativa privada. A nova ordem multipolar, ela é a divisão, a fragmentação em vários polos de atuação dentro da economia. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, retomemos aí a ideia do mundo bipolar. Em 1949, com o fim da Guerra Fria, o mundo bipolar já estava efetivamente posto, acontecendo. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética era muito grande. Nesse estágio, inicia-se um processo denominado Guerra Fria, que é uma guerra ideológica e política. O principal objetivo entre o socialismo e o capitalismo era forçar países a entrarem para o seu sistema. E para isso eles ofereciam aí coisas como a corrida espacial, a engenharia, o aperfeiçoamento da robótica, da computação, da corrida armamentista. Dentro desse processo, estende-se, essa rivalidade, essa guerra, até 1991, quando começa a haver aí a fragmentação do sistema socialista, visto que eles haviam estagnado. A sua economia estava paralisada e as pessoas exigiam melhores condições para a sua manutenção dentro do país. Com isso, vários países começam a se fragmentar, a se dissolver, outros a unificar,
como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Alemanha, a própria URSS. Um marco interessante é a queda do Muro de Berlim em 1989 e a sua unificação à Alemanha unida em 1991. Em 1991, através do movimento de Glasnost e Perestroika, que é a reconstrução e a remodulação do sistema político dentro da Rússia, a URSS volta ao sistema de capital, ou seja, ao capitalismo. A desintegração da União Soviética e, a partir daí, o fortalecimento de diversos países, diversos polos, mas basicamente os Estados Unidos na América, a União Europeia na Europa e Ásia, e o Japão na Ásia e África. No caso, retratando a União Europeia na Europa e África. Então, são 3 polos de atuação? Não, vários, visto que a União Europeia é composta de 27 países, porque na atualidade, no ano de 2020, a Inglaterra deixou o bloco alegando dificuldades de manter no mesmo. A ordem unipolar é a ordem onde os Estados Unidos da América domina a questão cultural através da massificação da cultura e do domínio militar. Dentro do sistema capitalista, a forma organizada para se chegar a um processo global mais rápido, mais efetivo, foi através de blocos econômicos, que daqui a pouco iremos ver. Primeiro, irei falar um pouquinho sobre o neoliberalismo, que é uma visão, uma roupagem nova do sistema liberal. O sistema liberal, como vocês viram em história, é um sistema onde o indivíduo tem plena liberdade de expressão dos seus direitos e deveres. Dentro do neoliberalismo, propõe-se aí o Estado mínimo, a atuação do Estado nas áreas jurídica e na área econômica, para promover aí a capacidade e a facilidade do desenvolvimento de políticas que cheguem ao processo de globalização mais efetivo. O auge, ou um bom exemplo do Estado neoliberal se deu na Inglaterra através da Margaret Thatcher, que foi considerada a dama de ferro, visto que ela tinha pulso forte, firme, para determinar medidas que melhorassem a atuação da economia e dos demais setores dentro da Inglaterra, bem como o Ronald Reagan nos Estados Unidos da América. O mundo possui diversos blocos, como o ALCA, que acabou não se efetivando, que é a Área de Livre Comércio das Américas, a Comunidade dos Estados Independentes, o SEI, a APEC, o NAFTA, o Pacto Andino, a ALAD, a União Europeia, entre outros. O Benelux foi uma das primeiras formas organizadas de promover esse processo. Foi a junção de Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Ele é considerado o embrião da União Europeia, que é o bloco mais bem sucedido na atualidade. Inclusive, consta como moeda o euro e também circulação de pessoas, mercadorias e produtos. A União Europeia teve problemas, uma crise estabelecida agora, recentemente, visto que as economias dos países que a compõem não são iguais, o que promoveu aí, por exemplo, quase que uma saída da Grécia, por causa das dificuldades de se manter dentro do bloco. Atualmente o bloco vem se fortalecendo, se reestruturando novamente. O Mercosul, Mercado Comum do Sul,
formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são países formadores do bloco, ou seja, países membros. A Venezuela é um país que está deixando o bloco, visto que enfrenta problemas econômicos e políticos dentro do seu território. Outras nacionalidades, como os peruanos, bolivianos, chilenos, estão adequando as suas economias para fazerem parte do processo do Mercosul. O NAFTA é o bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México, 2 países desenvolvidos e um em desenvolvimento ou emergente, como é o caso do México, que fornece mão de obra barata e matéria-prima. A APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é formada por diversos países. O BRICS é uma associação a nível de comércio entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o que tem ajudado aí esses países a um crescimento econômico bastante significativo nos últimos anos. A seguir, nós temos aí os principais órgãos da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, foi criada a partir da ideia da Liga das Nações e não deu certo, porque ela afastou do objetivo, que era promover a paz, ela tentou conter o socialismo, e após a Segunda Guerra Mundial, a ONU se firmou com o objetivo de promover a paz, a cultura, o comércio, em diversos assuntos relacionados, para promover a qualidade de vida do cidadão. O BIRD, ou Banco Mundial, é um banco que desenvolve projetos, financia projetos nas áreas ambientais, sociais e educacionais. A Unesco promove a cultura, a ciência e a educação. O objetivo é promover o intelecto e o desenvolvimento nas áreas da ciência e cultural da humanidade. A OCDE, Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, ela tem como objetivo, através dos países desenvolvidos, apoiar os países de menor poder aquisitivo na sua estruturação econômica e social, bem como ajudar aí a desenvolver políticas efetivas para o melhoramento das nações. A OMC, Organização Mundial do Comércio, ela substituiu o GATT e ela tem como objetivo traçar metas para a movimentação do comércio em nível mundial, evitando aí disparidades entre um país e outro. A ONU consta também da OIT, que é a Organização do Trabalho, que regulariza o trabalho mundial, fiscaliza a questão do trabalho escravo, entre outros. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela é importante porque trata de normas sanitárias, controle de epidemias, pandemias, etc. Viabiliza campanhas humanitárias de vacinação, de conscientização para a prevenção de doenças. Está muito comum na atualidade, visto que o mundo enfrenta a pandemia do Covid-19. Agradeço. Até a próxima aula.